Paz A paz do Senhor. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Isso. Da nossa saga. Nossa A saga. procura da Gênesis. resposta de Gênesis. Destrinchando Gênesis. Então, hoje nós vamos fazer o capítulo 18 de Gênesis. 18. Nós estudamos muitas coisas sobre o capítulo 18. Estudamos também um pouco sobre Matusalém, do capítulo 14 e 15, que a gente falou dele, acho que foi 14. E a gente fez um monte de pesquisa, né? Matusalém não, minto, gente, desculpa, Melquisedeque. Matusalém foi. Matusalém Também foi fui na- antes, fui na não, desculpa, onda também. viajei. Pera, Matusalém é um filme. É outra pessoa. Matando outra pessoa, mas um filme. Matusalém é o homem que viveu 969 anos, que é descendente de Noé também, né? Filho de descendente de Sem e acho que avô ou bisavô de Noé. A gente vê lá. Então, nós estamos falando, na verdade, de Matusalém, tá? De Melquisedeque. Ou de Melquisedeque. Matusalém Gente, é tem um jeito. monstro do Legendary. Quem vê Legendary sabe qual é. Esses meninos vendo vídeo aí falam essas É bobagens. YouTube e filmes. YouTube Filmes, né? Bom, mas o que a gente quer falar é Então, sobre mas é sobre Melquisedeque. Melquisedeque, tá bom, gente? Esquece essa parte aí. Matusalém. Então Melquisedeque no Antigo Testamento, né? A gente falou sobre ele. Ele chega lá para Abraão. Abraão tá voltando da guerra lá, que ele foi libertar Ló. E aí, quando ele chega no acampamento, Melquisedeque está lá, chega até ele e se declara para ele como um sacerdote do Deus Altíssimo e abençoa ele. Então a gente trouxe aqui algumas coisas sobre ele, algumas ideias sobre Matusalém. Eu vou ler Melquisedeque e eu vou ler para vocês. Desculpa, gente. Eu cismei com Matusalém. Então, Melquisedeque foi um rei e sacerdote contemporâneo de Abraão. Por ser um dos personagens mais misteriosos da Bíblia, muita gente se pergunta quem foi Melquisedeque. Toda essa curiosidade se dá principalmente pelo fato de que a Bíblia não nos fornece detalhes sobre sua origem, nem sobre sua morte, mas destaca de forma clara sua grande importância. Quem foi Melquisedeque na Bíblia? Era um rei de uma cidade chamada Salém, que provavelmente foi a Jerusalém primitiva, e sacerdote do Deus Altíssimo. No hebraico é o Elion. Ele está lá em Gênesis 14, 18. E também nós vamos trazer Hebreus 7. Hebreus 7, versículo 1, vai falar um pouco dele. Gabriel vai ler. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, gente, olha só. Aqui, considerar depois quão grande era No esse. versículo 4 vai falar um pouco sobre ele. Pois quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem. Segundo E a os lei. que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. No capítulo 7 de Hebreus fala bastante sobre ele. E dá muito a entender que Melquisedeque, na verdade, era não um homem comum, rei comum, né? É bem espiritual. Mas nós vamos continuar lendo para vocês entenderem como nós entendemos. Então, o nome Melquisedeque significa rei da justiça. Do hebraico, eu não sei falar, né, no hebraico, mas é Malquisedeque. Enquanto que o nome de sua cidade Salém significa paz, segurança ou pacífico. Logo, Melquisedeque também é rei de paz, né, como está escrito em Hebreus 7, versículo 2.
Por conta de seu aparecimento repentino e seu desaparecimento misterioso, muitas especulações se formaram sobre quem foi Melquisedeque, né? Tá lá em Hebreus 7:3. Alguns estudiosos consideram que Melquisedeque teria sido uma aparição de Enoque, outros dizem que era anjo, outros dizem que era o próprio Espírito Santo, né? Mas o livro de Hebreus dá a entender que era isso, que era uma aparição de Cristo pré-encarnado, né? Ou seja, antes dele vir em carne, né? Como ele sempre foi, ele sempre existiu, ele pré-encarnado, ele se apresentou para Abraão, o que eu acho fantástico, lindo, maravilhoso, e é o que eu também acredito. Na verdade, todas essas sugestões são especulações, mas você pode decidir em que você acredita. Eu, particularmente, vou acreditar também, como diz aqui, que é o Senhor Jesus pré-encarnado, né? O Messias. Na verdade, aí vamos lá, Melquisedeque, ele era um gentio, né? Na descendência de Noé, pelo que algumas pessoas especulam, conhecedor e praticante do culto ao verdadeiro Deus, mesmo diante de todo o paganismo da época de Abraão. Então, algumas pessoas especulam assim, mas eu acredito que é a aparição de Cristo, né? Melquisedeque no Antigo Testamento é citado apenas 2 vezes, que é a primeira em Gênesis e a segunda em Salmos 110, que o Gabriel vai ler ali. Ele vai ler ali agora. Salmos Disse 110. o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde o madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Na verdade é só o versículo 4. Imaginei que tivesse um contexto. Mas... ele foi lendo o contexto, mas não tem problema. Então a gente sabe que lá no capítulo 14 de Gênesis, versículo 18 até o 20, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era ele sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 18 a 20, é só você olhar lá. E você vê como que isso aí, ele trazer o pão e vinho, tem essa simbologia toda, né? Da ceia. Da ceia de Jesus Cristo, ele trouxe o pão e vinho. Dá muito a entender que é uma aparição de Jesus. Em Salmos, Davi fala sobre isso. E também, acho que em Mateus 22, 43. Só que a gente nem abriu Mateus 22, 43. Depois você abre lá. Então, tudo isso vai abrir uma relação entre o sacerdócio de Cristo e de Melquisedeque. Então, está sempre assim, trazendo essa simbologia de Jesus na vida de Melquisedeque, né? Então, a relação também vai ser compreendida em Salmos, como também em Hebreus 6:20. 6:20. Aí, 6:20. Onde Jesus... Vai ler, Gabriel. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí fala que Jesus entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele que entrou por nós. Então, também está falando sobre isso, né? Em Hebreus também, 7, de 1 a 3, vai falar o que o Gabriel já leu ali. O Hebreus 5:6 também fala. Até o 17. Hebreus de 1 até o 17 vai falar sobre Melquisedeque. Você pode ler lá, que é um capítulo que fala bastante, né? Do 7 ao 17. Capítulo 7, do 1, versículo 1 ao versículo 17.
Os escritores bíblicos apontam Melquisedeque como sendo alguém que especificava Jesus. Né? No livro de Hebreus sempre dá essa característica. Compara o sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio levítico também. E afirma que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio dos descendentes de Levi. Então, a gente sabe que a classe sacerdotal, né, foi designada para o povo levita, né, da tribo de Levi. E quando fala que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao da tribo de Levi, que era designado por Deus, a gente já também entende imediatamente que se trata do Senhor Jesus, porque não tem outro sacerdote maior do que ele. Então a gente entende logo também isso, como se fosse Jesus. Então, e já própria diz que ele intercede por nós perante Deus, né? Exatamente. Vai até falar sobre isso aqui. Então, vou até ler aqui, que é muito interessante, que diz assim: quando ele utiliza a declaração do salmista de que o sacerdócio do Messias é segundo a ordem de Melquisedeque, ele estava dizendo que o sacerdócio de Cristo é legítimo e superior ao sacerdócio iniciado com a lei. E assim como Melquisedeque, de quem não sabemos nada sobre sua linhagem e sua morte, o sacerdócio de Cristo é eterno, permanece para sempre, ou seja, não precisa ser substituído por novas gerações, como acontecia no sacerdócio levítico. Então, basicamente, o escritor queria transmitir principalmente essa ideia de que o sacerdócio dos judeus, que os judeus conheciam como temporário, o de Cristo era superior, porque ele era definido como eterno, né? E aí entendemos quem foi Melquisedeque e sabemos que a soberania de Deus na vida dele pode ser superior ao que a gente entende como humano e carnal. Ele ali aparece realmente como o próprio Jesus manifestando o que ele é na Jerusalém Celestial, porque ele é o Senhor. E a gente também achou alguns versículos de João, né? João 8. João 8. Lê João 8, onde fala sobre ele. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes de que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Olha que coisa linda. Então, a gente vê aí, já fala sobre o sacerdócio de Cristo. Vós conheceis, mas vós não o conheceis, mas eu conheço. Jesus falando que conhece ele pessoalmente, que ele já era. Ele já declara ali que ele já conhece Deus, que ele já é desde antes de Abraão, porque eles questionavam, né? Como você conhece se Abraão, né? Ele está questionando, ele disseram para os judeus: ainda não tens nem 50 anos e viste Abraão. Então Jesus estava falando dessa realidade, que ele conheceu Abraão nesse momento ali e bem antes, né? Porque ele é Deus. Ele é muito mais do que isso. Então, ali ele já mostra também um pouco disso. O direito do cabelo tá alto. Então ele demonstra isso também, né? A gente tá gravando, a gente tem que ter esses cuidados, né? De se ver, mas o homem não presta atenção em si mesmo, né, gente? Então, aí a gente vai lá em 1 Timóteo também, que a gente separou também falando sobre isso. Foi onde? Não, você tinha deixado já. Não, você tinha deixado. Levanta um pouquinho. O qual deu a si mesmo. Deixa eu dar uma pausa. 2 Timóteo 2. Voltei, gente. Voltando. Ler às vezes fica meio complicado, mas porque a gente acaba se perdendo, né, enquanto está fazendo a leitura. Por isso que eu gosto de anotar. Eu gosto de anotar tudo. Mas é só porque no 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, nós cremos que Jesus
né? Assim como lá em em João está escrito, é 1 João, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com João. João. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então, se ele estava no princípio com Deus é porque ele estava em todos os momentos. Então, isso também destaca que há essa possibilidade, sim, de Melquisedeque ser uma aparição de Cristo antes de estar encarnado, né? Antes de vir antes de carne, Jesus. antes dele vir como Messias exatamente. Ele ali vinha como uma manifestação de Deus, já que Deus não aparecia para os homens, como ele disse para Moisés, o homem não suportaria ver a aparência de Deus, a não ser quando a gente morrer e nossos corpos forem transformados e em espírito a gente poderá ver a Deus, mas assim como homem a gente não suportaria, então acho que a gente morreria. A gente tem a pele Inclusive, fraca. Pele fraca. Inclusive, os homens antigos, eles, quando foram visitados, aqueles que aparecem na Bíblia foram visitados pelo anjo do Senhor, a maioria é tipificando ao Senhor Jesus, né? As falas, o jeito de fazer as coisas, dá para entender que é o Senhor Jesus que está ali, porque assim, o anjo do Senhor referiu-se a ele dizendo... Porque também na tradução original, né? Quando fala de anjos, não é como quando fala do anjo nas aparições de Cristo. Há uma diferença da forma o anjo do Senhor, de falar, né? Algo único. Depois a gente vai tentar trazer isso também para vocês. Mas é só porque eu disse que eu ia falar alguma coisa sobre Melquisedeque e não tinha falado. E como agora a gente vai entrar no capítulo 18, que tem novamente uma aparição de Jesus, né? Ainda numa forma como filho de Deus, como Deus, né? Como Deus em uma forma que o homem poderia suportar. Aí por isso que eu trouxe de novo sobre Melquisedeque. E desculpa esse negócio de Matusalém, porque como é Melquisedeque, Matusalém, aí fico... Gênesis, é tudo não. Aí me dá um pouco de confusão. Mas então, gente, vamos lá. Agora vamos começar o capítulo 18. O Gabriel lê bem rápido e o capítulo 18 é grande. Gabriel vai colocar ali o capítulo 18 de Gênesis, nós vamos acompanhar, porque são 33 versículos. Ele vai ler rápido, para depois a gente destrinchar o capítulo todo. Gabriel, começa a ler então. Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia, ou seja, meio-dia, né? Levantando Abraão os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Eia, traga-se um pouco d'água e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Responderam-lhe eles: Faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Então tomou queijo fresco, leite, bezerro que mandara preparar e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles debaixo da árvore enquanto comiam. Perguntaram-lhe eles: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Ali está na tenda. E um deles lhe disse: Certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, darei luz a um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu: Não é assim, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar.
E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. É uma pergunta. E disse o Senhor: ocultarei Ah, eu a tá. Abraão. É É porque porque- está sem, né, a pontuação ali. Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se em tudo que tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Então os homens, virando seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. E chegando-se Abraão, disse: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Tornou-lhe Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não a destruirei se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40. Mais uma vez assentiu: por causa dos 40 não o farei. Disse Abraão: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. De novo assentiu: não o farei se achar ali 30. Tornou Abraão a falar: eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. Respondeu-lhe Senhor: por causa dos 20 não a destruirei. Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor, e disse: por causa dos 10 não a destruirei. E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para seu lugar. Tremendo, né, gente? Abraão tinha muito temor. Dá para ver ali que ele sabe que está falando com o próprio Deus. E que com muito temor e respeito, ele fala: Senhor, ele fala com muita humildade, muito medo de irritar o Senhor. Ó, Senhor, não se irrite, né? Então vamos falar um pouco sobre os carvalhais de Manre. Primeiramente vamos falar sobre os carvalhais, né? O carvalho é uma árvore muito forte. Aqui, sobre a arqueologia, fala sobre os carvalhais. Eu achei muito interessante, que eu li hoje, que fala que os carvalhais eles aguentam bastante agressão do tempo, da natureza, das, como é que é o nome? Das tempestades. Ele suporta e ele vai modificando. Então os galhos dele vão ficando caindo pelo chão. Então se você pesquisar, depois a gente vai botar um link aí na descrição, tem carvalhais lindíssimos, tem carvalhos lindos, né? Todos. E os carvalhais ali de Manre, ele tem esse nome por um motivo interessante. O nome era de um cananita, né? O nome dele era Manre, e Manre significa riqueza. E ele parecia ter incorporado esse significado à sua realidade, afinal ele estava dividindo as suas terras com Abraão. Porque no primeiro momento, quando Abraão se separa de Ló, Ló foi para um lado e Abraão foi para perto dos carvalhais. Ele se mudou para ali, para os carvalhais. E ali, Manre, que era dono oficial daqueles carvalhais, era um cananita, recebeu Abraão e dividiu as terras com Abraão com muita bondade. E aqui eu achei tão interessante isso, eu vou deixar para vocês também na descrição para vocês lerem, que eu achei muito interessante, que diz assim: ele parecia ter incorporado esse significado à sua realidade, afinal estava dividindo suas terras com Abraão e toda a gente que o acompanhava desde a saída de Ur até o Egito, ou seja, dividiu com aquela gente toda sem nenhum problema. Essa passagem bíblica me fez refletir mais profundamente sobre aquele ambiente
conhecido como carvalhais de Manre. Que tipo de pessoa plantaria carvalhos em uma terra onde a prioridade era cereais? Manre, ele plantaria. E aí ela diz assim, a pessoa que está comentando: não sei bem por qual motivo cultivara carvalhos, contudo isso me leva a crer que ele era alguém de visão. A caravana que acompanhava Abrão não era pequena, cerca de 318 homens, só no que foi falado dos guerreiros que foram buscar Ló, né? Fora o restante. Né? Mulheres, crianças e idosos, né? Como diz lá em Gênesis 14:15. 318 dos criados em casa. Dos criados em casa. Todos acompanhados, né? Sobre a sombra dos carvalhos. Eles colocaram as tendas ali porque era mais arejado o local, né? Então era um local agradável para passeio. Imagina, crianças correndo, os carvalhos de mãe, tornar aquele pedaço de terra tão valorizado quanto um condomínio de luxo nos dias atuais. Grandes lembranças Sara e Abraão guardariam dali. Guerras vencidas, aparição de Melquisedeque para os abençoar, o próprio Senhor acompanhado dos anjos a visita, né, prometendo-lhes Isaac, que é o que a gente acabou de ler. E aí é instituída uma aliança com circuncisão ali, tudo isso tendo os carvalhos como testemunhas. É bem verdade que toda aquela faixa da terra, por decreto divino, já pertencia a Abraão. Peregrino Abraão com pátria reservada no céu, ou seja, Abraão ele estava ali peregrino, mas ele sabia que a pátria dele era no céu. Mas ele tinha firme um propósito entre os homens. Enquanto isso, a história ia se formando nos carvalhais de Manre. É assim que a gente vê como é que foi feita uma lição ali de esperança, de mudança, de visão, de você vê numa cidade, numa terra que parecia que não tinha nada, de repente ele encontra ali um aconchego, um lugar agradável, é bem recebido, né? Então eu achei muito bonito o que ela fala aqui. Então, voltando os meus olhos para os carvalhos que rodeavam o pequeno exército da fé em direção a Canaã. Aqueles carvalhos rodeavam a fé, né? Estavam juntos, ligados ali com a fé daquele povo que estava seguindo Abraão, crendo no Deus único. Então, entre as árvores de grande porte, o carvalho é considerado símbolo de resistência. Quanto mais tempestade enfrenta, maior e mais forte ele fica. As raízes se aprofundam, galhos e troncos ficam mais robustos e até disformes, como se trouxesse na face as marcas das lutas. Manre conhecia bem o segredo dos carvalhos. Já havia presenciado muitas tempestades e observado as mudanças que o evento provocaria nos troncos, galhos e folhas de suas árvores. Acredito que por tudo isso ele sabia bem como não desanimar nas adversidades. Se os carvalhos se fortaleciam diante dos temporais mais violentos, o mesmo poderia acontecer com ele também. Manre, uma boa companhia para Abraão, é o que ela disse e eu achei muito interessante. E aqui mostra um carvalho de 1500 anos, pesquisa que vocês vão achar, que é fantástico. Vou mandar para vocês. É lindíssimo. Então aqui tem um memorial, né, no coração deles todos, né? Mas aqui ela trouxe uma mensagem de 1 João 5, versículo 4 e 5, que diz assim, está escrito aqui, não precisa pesquisar não. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? A fé é o que vence o mundo, a nossa fé. Então, ligado também à fé de Abraão, bem interessante que ela trouxe. E aqui depois traz uma mensagem sobre os carvalhais e vai falar lá, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Está lá em Hebreus 10, 19 ao 20, fala também sobre isso. E está falando aqui sobre a sombra dos carvalhais, que mesmo a sombra dos carvalhais ele foi sendo transformado de força em força, até estar pronto para quem o Senhor queira que ele realmente fosse, para que ele fosse servir, né? Às vezes você faz alguma coisa na sua vida, você compra alguma coisa, você ganha alguma coisa, você fica, mas para que eu quero isso, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes
E aquela coisa não é para você. Você não está fazendo para você. Quem planta... como é que é o nome daquele fruto que tem em Israel? Tâmara. Quem planta tâmara não colhe tâmara. Não tem esse ditado? Em Israel. É um ditado. Quem planta tâmara não colhe tâmara. Mas você não precisa plantar para alguém colher. Para você colher. Você planta para alguém colher. Então você planta porque você... Acho que é ser muito nobre fazer algo que você não vai usufruir. Apenas para que alguém um dia usufrua. Acho isso bonito, sabe? Acho isso bonito. Eu acho que isso só não é bonito, como diz lá em Eclesiastes, quando a pessoa junta riqueza para outros usufruírem e ele não usufruiu. Ele trabalhou somente, acumulou riqueza e quem vai usufruir é quem nunca trabalhou, quem nunca vai valorizar. Isso fica a vida toda acumulando riqueza. E às vezes até provoca briga entre descendentes, né, por causa disso, né? As riquezas. Os descendentes depois ficam brigando. Então eu achei muito bonito isso aqui. Depois eu vou mandar para vocês. E eu quero falar um pouco mais sobre os carvalhais de mãe antes da gente entrar no texto. Então, ele aparece em Gênesis, né, 13, 18. Quando ele se separa de Ló, ele vai para os carvalhais, que fica na cidade, a Bíblia diz que fica em Hebrom. Né? Lá ele faz um altar para o Senhor, né? Então, em Gênesis 18, a gente vai ver como a história vai se desenvolver. Abraão, o hebreu que habitava no carvalho do amorreu Mamre, irmão de Esoclo e de Ane, eles eram os aliados de Abraão. Gênesis 14, 13, né, que vai falar sobre eles. Eu não sei se são esses mesmos que eram aliados de Abraão, que depois ficaram também como aliados, né, ou descendentes dele, aliados também para trazer informações sobre Ló, né, quando Ló foi aprisionado. Pode ser eles, né, que aconteceu lá no 17. Então aqui achei muito interessante que o lugar hoje que eles dizem que é o mesmo local, que eles dizem que o tronco morreu, que não tem mais o carvalho daquele local que eles ainda tinham um carvalho lá, não tem mais, né? E aí diz que o lugar é chamado de Terebinto, está situado a uma distância de 15 estádios de Hebrom. Então lá tem festa, sempre teve, e parece que agora o carvalho que ameaçou sair uns ramos dele, mas ele morreu, dizem que ele morreu. Mas depois você pode pesquisar isso também sobre o carvalho, a gente não tem essa informação. Agora a gente vai entrar para explicar o capítulo de Gênesis 18, né? Então, depois disso tudo que aconteceu nos capítulos 16 e 17, apareceu o Senhor Abraão junto aos carvalhos de Mamre, estando ele ainda sentado à porta da tenda. Então, Abraão estava sentado à porta da tenda dele no maior calor do dia, gente. Já era de idade, estava meio-dia, lá na porta da tenda dele, sentado. Se ele estava sentado na porta da tenda dele, no horário de maior calor do dia, ele estava ali por causa desses carvalhos. Devia estar... Porque tinha sombra. Porque ele não ia estar sentado na porta da tenda, meio-dia, com o sol sobre a cabeça. Em cima dele. Com certeza. Então, ainda mais porque ele fala que os varões sentaram debaixo da árvore, né? Sim. Vai ficar grande, né, esse vídeo. Já tá vindo vídeo, já estamos com 33 minutos, 34. Mas vamos lá, gente, vocês se dividem. Vocês aguentam, né, Miguel? Você vai ter mais Então, é bom que vocês aí estudam bastante. E aí você costuma as nossas vozes boas, bonitas, então, maravilhosas, perfeitas. Levantando Abraão os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Olha, em frente dele. Então ele estava realmente bem próximo aos carvalhais. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra. Abraão correu para eles porque sentiu que eles eram pessoas muito importantes e se prostrou. Ele percebeu imediatamente que não eram homens comuns. Não eram apenas...
porque era normal, comum naquela época, receber muito bem os estrangeiros quando chegavam em suas tendas. Era uma coisa bonita, né, de se ver. Você vê, lendo, você vê como eles recebiam bem as pessoas que visitavam, os forasteiros, como eles eram bem tratados. É um costume tão grande que Abraão correu, mas ele se prostrou, provavelmente porque percebeu a presença, né, de Deus. Então ele ficou assim tão empolgado, né, que ele foi: traga-se um pouco d'água e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore. Então ele ficou tão feliz, né? Ele falou: Senhor, deixa que a gente traga água para o Senhor para lavar os seus pés, recostai-vos aqui debaixo da árvore, Eia. tirarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. Respondendo: faze assim como disseste, né? Vai lá, pode fazer como disseste. Aí ele vai lá todo feliz, todo empolgado, né? Aí Abraão, pois, apressou-se aí ter com Sara na tenda. Aí disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Aí então tomou queijo fresco, leite e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Ele ficou em pé enquanto eles estavam sentados, né? Com total respeito, né? Trazendo todas essas ofertas, né? Esse carinho, né? Trazendo alimento, trazendo água, cuidando deles, trazendo água para lavar os pés, escolhendo o melhor para ser servido para eles, né? Então, ele tomou o queijo fresco, ou seja, ele pegou o melhor para poder dar. Né? Melhor. O bezerro foi melhor, então tudo ele trouxe para eles. Aí perguntou-lhes eles: onde está Sara? A gente perguntaram de Sara: onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda, que estava atrás dele, era bem perto, né? Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o incômodo das mulheres, ela já não tinha mais, já não menstruava mais, né? Então, como é que ela ia ter filho? Fica até uma dúvida, né? Então Sara se riu, ela riu consigo, né? Dizendo: nossa, teria ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Ela chamava Abraão de meu senhor. Então, diferente do que a novela mostra, tinha um respeito, toda uma reverência ao marido. A mulher tinha reverência ao seu marido. Então perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu que sou velha darei à luz filhos? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então ele foi lá, aí Sara ouviu, né? E falou: não, Senhor, eu não disse, não me ri, porque ela teve medo. Aí é o que ele respondeu: não é assim, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles. Abraão continuou seguindo eles por onde eles estavam caminhando. E disse o Senhor, né, para si mesmo: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Acredito que ele tenha dito isso para Abraão, né? Acredito que ele tenha dito assim: ocultarei, Abraão, eu de ti o que faço? Visto que certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio de ti serão benditas todas as famílias, as nações da terra, porquanto eu tenho escolhido, puxa aí, porque eu tenho escolhido, a fim de que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, ou seja, irei lá, né? Mas ele não foi pessoalmente, ele enviou servos, tanto que os anjos seguem adiante.
Descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Então os homens, virando o rosto dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Ou seja, essa manifestação aí é Jesus de novo. Jesus se manifestando com 2 anjos. E os anjos foram adiante. E o Senhor disse que ele desceria lá. Então depois ele ia descer. Ele desceria depois, não em forma humana, como ele se apresentou para Abraão. Ele desceria invisível para ver o que estava acontecendo lá. Mas os 2 anjos estavam lá, já estavam descendo. Então os homens, virando seu rosto dali, foram-se em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou em pé diante do Senhor. E chegando-se, Abraão disse: destruirás. Ele ficou preocupado com Ló e perguntou: destruirás o justo também com o ímpio? E se tiver 50 na cidade, destruirá? E se tiver desses 50 tirar 5, ou seja, 45, destruirá? E se tiver 30, o Senhor destruirá a si mesmo 30? Né? E aí 40 e depois 30, né? Aí depois, por 20. último, depois ele perguntou ali 20, se tiver 20, por causa dos 20 o Senhor ainda destruirá? E Deus e Jesus falou. Então, Eu queria ler pra depois. Tá. E Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, ó Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, assim assentiu o Senhor. concordou. Assentiu o Senhor. Por causa dos 10 não a destruirei. E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para seu lugar. Ele, com toda humildade, ele chega para Deus e ele pergunta, todas as vezes que ele perguntou 50, 45, 40, 30, 20 e 10. Tem alguns pregadores que falam que ele perguntou 5, se tiver 5 ali, destruirei a cidade, mas é só até 10, ele termina em 10. Mas Abraão, na verdade, estava preocupado com Ló, sabia que Ló estava em Gomorra. Então, depois que Ló foi liberto lá daqueles reis, para piorar, em vez de ele ficar próximo a Gomorra, ele entrou em Gomorra e ficou em Gomorra. Ficou lá. E disse, a gente estava lendo, né, que se foi o Rodrigo Silva que a gente viu em um lugar, que Ló era um homem, não era um homem ruim, mas ele era ganancioso quando se tratava de dinheiro, ele era um homem de negócios, e ele deve ter visto ali em Gomorra alguma oportunidade dele crescer monetariamente. Sim. Aí ele se instalou ali, tanto que ele até disse, né, que quando Ló dá as filhas dele, em vez de deixar os anjos serem tomados, porque a multidão, isso aí é spoiler, né, nos próximos episódios, mas que a multidão vai chegar spoiler lá... do 19. Não pode. Que o povo de Gomorra quis tomar aqueles servos, né, esses anjos, ele dá as próprias filhas, né, em troca. E isso foi porque, aí ele estava dizendo que isso poderia ter sido também porque ele sabia que eram homens, eles iam ter uma estatura, um físico, se vestir bem, né, porque são anjos do Senhor. Então ele deve ter achado que eram pessoas muito importantes para eles serem, né, tratados daquela forma. É uma especulação, pode ter sido isso, ou então porque também ele percebeu que eram homens de Deus e teve temor. E aí, se você sabe que é uma divindade, que são homens de Deus que estão, você faz qualquer coisa para o temor, né? Pode ser também, eu acredito mais que seja assim. Porque assim, eu também acredito mais nessa parte, porque ele... Poxa, ele estava lá e viu que era o Senhor, aí o Senhor deve ter testado ele ali, né? Naquele momento ali. Mas vamos continuar, que já está em 44 minutos. Essa é para o próximo 19. Então, na verdade, Abraão tinha todo um temor, um jeitinho de falar com Deus que estava ali do lado dele, ele sabendo quem era. E ele fala com todo respeito, imagina até de cabeça para o Senhor, não se ira contra o teu servo. Ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor. Ora, não se ire o Senhor se eu ainda lhe falar. Senhor, o Senhor não se ira se eu ainda lhe falar. Né? Só mais essa vez. E aí, por último, ele fala ali dos 10.
E Deus concordou: se tiver 10 justos, não destruirei a cidade. Provavelmente se ele tivesse continuado, se eu falado uma pessoa, Deus ia falar que não ia destruir a cidade por amor de Então eu acredito que não Não, tinha uma nenhum pessoa. justo. Nem Ló eu acredito que era justo. Eu acredito Olha, que Deus... eu acredito que Deus livrou Ló e a mulher e as filhas. A mulher Por não, am- porque a mulher... Não, livrou, mas ela mesmo se entregou mulher- depois. Spoiler, Miguel. Tipo, a gente tem Então, bastante coisa para falar sobre é. isso amanhã. Então, eu acho que ele só livrou Ló e a família de Ló, mais uma vez, por amor a Abraão. Por misericórdia, porque sabe que Abraão estava preocupado. Vocês veem ali que Abraão está preocupado com Ló. Porque ele foi lá, tanto você percebe o amor de Abraão por Ló, que ele foi lá com o povo salvar Ló, resgatar Ló. Sim. Então agora Ló seria destruído. Do nada, assim. Sim, então, assim, né? Ele não sabia nem como, mas Ló seria destruído junto. Então ele estava assim, tipo assim, será que Ló não é justo o suficiente? Se ele for justo, o Senhor vai destruir também, junto com os ímpios, né? E ele acreditava que Ló era justo. Você percebe ali que Abraão acreditava na justiça do sobrinho, né? Que era como um filho para ele, provavelmente, porque ele deve ter criado como um filho, afinal de contas, ele deve ter criado com todo carinho, porque o irmão dele tinha morrido, né? Então, assim, aqui se encerra o capítulo 18. A gente tem muita coisa para falar para esse capítulo. Nós vamos falar amanhã da continuação, Caraca, esses caras nem tem... que é o 19. E eu só vou ler alguns trechos aqui que eu achei muito interessante, só para a gente encerrar. Pode ser, gente? Vocês Pode. aguentam ficar mais aí uns 5 minutinhos? Vai, 3 fala aí. minutinhos. Então, ao ler os capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis, a questão que nos inquieta é: tantos sermões já foi falado sobre visitas de anjo, mas não era a primeira vez que a gente vê sobre esses textos na Bíblia. E aí você se depara que tinham 2 anjos e um que era diferente, que permanece. Os outros 2 descem, né? Abraão segue eles, os outros 2 descem e fica só um ali com quem Abraão está falando. E ele traz aqui no texto uma questão assim: mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, né? E vieram os 2 homens a Sodoma à tarde, estava Ló sentado à porta de Sodoma. Ou seja, os outros 2 vão para lá e o terceiro ficou, né? Ou seja, então o terceiro era o próprio Jesus, ele diz que era o próprio Jesus, né? E aí ele traz um texto dizendo o seguinte: é possível um homem ver Deus? Em Êxodo 33:20 diz que Deus diz para Moisés que ele não poderia vê-lo, senão ele morreria, né? Porque ele não aguentaria. Então ele diz: não poderás ver minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Então assim, não tinha como um homem ver Deus, a não ser como Jesus se apresentou ali. Então não há contradição na Bíblia. O que acontece é que a forma como Deus se comunicou ali foi através da teofania, ou seja, o Senhor se materializando como um homem, né, apenas para que o homem pudesse suportar o que ele estava vendo. Diferente de como Jesus vem em carne, tá? Jesus, quando vem em carne, não vem como uma teofania, ele vem realmente em carne. Ele nasce de uma mulher, mas ele não vem com pecado, ele não vem da junção carnal de homem e mulher, ele vem sendo o Espírito Santo o faz nascer dali, porque quem dá vida é o Espírito Santo. A gente via que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, né? Então ele aparece esses anjos de Abraão e essa revelação de que era Jesus, né? Aí ele fala aqui, eu achei muito interessante. E quando o restante que a gente tem aqui para ler vai falar sobre Sodoma e Gomorra, então eu não vou ler essa parte. Então, assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se, ao que responderam os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele vem materializado mesmo, ali prova que ele vem materializado, né? Então, Jesus, ele é a palavra de Deus, o verbo, que é impossível de ser anulado da história da criação e redenção do homem.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, como está descrito em Apocalipse 22:13. E ele se teve presente através da teofania, falando face a face com o homem. E assim é uma análise mais profunda das Escrituras. O mistério dos 3 anjos foi revelado assim. Então é bem claro que ali é Jesus dessa forma, né? Fala, Miguel. Achei muito interessante também falar isso. Ficou muito bonito, né? O que eles falam, e é muito interessante. O Gabriel, então, agora vai trazer rapidamente 2 minutos de considerações finais. Não, brincadeira. Não vai falar hoje. Fala então, fala. Deixa ele Falar falar. rapidamente mesmo, Deixa ele- só... O que? Quer falar? Né? Não quero fazer as considerações finais não, mas eu queria falar que... Caraca, sumiu parte do negócio, mas... Essa parte que o Senhor se foi logo, acabou de falar com Abraão, ele foi até Sodoma, mas eu acho que ele não foi, como minha mãe disse, ele não foi em carne, foi em espírito. Nem como teofania, né? Ele foi em espírito mesmo. Como ele tá aqui agora, vocês estão vendo? Aqui, ó. Verdade. Foi lá como espírito para ver o que Se era verdade Ló. tudo aquilo, né? Ló faria, entendeu? Claro que ele já sabia. Não, ele sabia que né? era verdade. O senhor que já isso sabe, aí. você sabe Você já de sabe de tudo. tudo. Mas eu acho que ele, por questões de justiça, ele foi lá. Ele foi lá para Porque ver o que Ló faria. Nunca uma cidade foi destruída como Sodoma e Gomorra foi. Acho que foi a cidade que foi mais destruída. Ou assim, então por a gente Deus. não sabe de nenhuma outra, né? É, Porque também pode mas assim, ter... pelo que a gente sabe. Porque tem que eu muitos digo, casos aí que na arqueologia eles acham cidades totalmente destruídas. que Hiroshima e devastadas. Nagasaki Não, não tem nem nada a ver com gente. isso, Bom, tá? gente, uma Só- vai ficar muito grande. Vamos, vai, Gabriel, faz considerações finais do Gabriel. Tem uma passagem da Bíblia que diz dos órfãos e das viúvas que é a verdadeira religião, né, ajudar. E o Senhor também, outras passagens diz que o Senhor, ele estava lá dizendo sobre o juízo final, né, eu acho que é Apocalipse, e o Senhor fala que vai ter uma parte dos que vão subir, dos que vão, né, para o juízo final, que vão falar: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz aquilo, fiz um monte de coisa no teu nome, e agora eu não vou subir. Aí ele fala: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, porque me viste com sede e não me deste de beber, me viste com fome e não me deste de comer. Então, da mesma maneira, os justos que subiram, o Senhor falou: me vistes com sede e me deste de beber, me vistes com fome e me deste de comer. E a gente vê nessa teofania, que é o ato do Senhor se materializar em forma humana, e a gente vê que ajudar o próximo, às vezes, né, a gente é uma coisa muito importante, porque às vezes aquela pessoa que chega em você e te pede alguma coisa, sei lá, às vezes o Senhor mesmo está ali, sabe? Pode fazer uma aparição como essa. Aparição, né? Um anjo do Senhor. Uma aparição. Às vezes a gente acha que é só uma pessoa, a gente está numa correria do dia a dia, às vezes não tem muito dinheiro, mas tem aquele trocadinho ali na bolsa, mas a gente, não vou dar porque eu não sei o que aquela pessoa vai fazer, mas às vezes é o próprio Senhor que está ali, né? Ou essa palavra também pode ser interpretada, que a gente interpreta como que o Senhor se agrada, né? Que a gente faça para os órfãos e viúvas, mas também, vendo também por esse lado de teofania, a gente pode entender que realmente o Senhor se materializa de vez em quando para testar, para provar, porque o Senhor não testa, o Senhor prova. Interessante, muito verdadeiro. Mas Então, a gente sempre tem que fazer por onde, né? Quando a gente tiver a possibilidade, não perder a oportunidade, porque às vezes é o próprio Senhor que está na nossa frente e a gente não sabe. Por isso que antigamente os antepassados também tratavam meio os estrangeiros, porque existia muita visita de anjos naquela época. Então, era um costume bom. Eu acredito que hoje ainda tenha, que as pessoas não estão identificando. Tem várias histórias. aquela desse parte, tipo. Miguel fala. O pastor José, ele disse que ele perguntou para um homem lá em Israel que tava dando Dízimo e oferta. tá dando dinheiro para um homem que tava fumando. Aí o pastor perguntou para esse cara que
que deu dinheiro. Esse homem. Pra esse homem que deu dinheiro. Por que dás dinheiro se sabes o que ele vai fazer com isso? Aí o homem disse que ele não liga porque aquela pessoa vai fazer com o dinheiro, mas faz de bom grado por estar ajudando alguém, né? Tá cumprindo. Tá cumprindo dever uma de Deus. desejo. Não. Então, eu vou dividir esse vídeo em dois, mas eu vou contar uma história rapidamente aqui. Eu vou dividir esse vídeo em dois. A parte, quando vocês verem esse vídeo, vocês vão saber que tem a parte de Melquisedeque no vídeo anterior, tá? Que eu vou separar. Mas olha só que coisa interessante. Eu conheci uma mulher, o nome dela é Nira, lá em Friburgo, morando em Debossan. Eu falo o nome dela porque eu tenho certeza que ela não vai se importar de saber que eu mencionei a história dela aqui, porque essa história eu guardo no meu coração. Ela disse que uma vez ela estava com um problema muito sério no dedo do pé, né? No dedão, falando assim para vocês entenderem. E ela estava com aquilo infeccionado e sentindo muita dor. Muita dor, estava aquela dor assim incômoda que fica o tempo todo purgando, assim. Ela estava sentindo muita dor. Ela não estava aguentando mais, mas estava ali fazendo as coisas dentro de casa, né? Uma dona de casa, lavando, passando, cozinhando, fazendo tudo. Aí ela ouviu uma pessoa chamar do lado de fora. E a pessoa bateu palma, ó de casa. Aí ela chegou na janela, oi, e aí ela disse que quando ela olhou, viu um mendigo. E ele estava todo assim, sujo, né? Com aparência de mendigo mesmo. Aí ela falou assim, oi moço. Aí ele falou assim, a senhora tem um pão aí para eu comer? Eu tô com fome. Aí ela, ô moço, faz o seguinte, dá a volta lá e vai para a cozinha. E aí ele deu a volta. E aí ela pegou e falou assim, entra moço. Aí ele, mas eu tô sujo. Ela falou assim, não, mas pode entrar moço, entra. Puxou a cadeira, botou ele sentado à mesa, né, na cadeira, frente para a mesa. Serviu para ele um prato com tudo que ela deu para as filhas dela, para o marido dela que ela comeu. Ela serviu para ele comeu. Ela deu Coca-Cola para ele. Aí ela tinha feito um pudim, botou o pudim na mesa, cortou um pedação, botou no prato. Falou, depois só come um pudinzinho que eu fiz. Deu para ele comeu o pudim, tomou a Coca-Cola. Enquanto ele estava comendo, ela separou pão, água e o restante da Coca-Cola, botou numa bolsa, botou umas frutas, botou tudo ali arrumadinho, fez mais uma quentinha para ele levar. E aí ela pegou e falou assim, moço, isso aqui é para o senhor, depois que o senhor comer mais tarde, tá? Para o senhor não ficar com fome de noite, o senhor tá por aí, né? Aí não fez muito questionamento sobre ele. A filha dela chegou na porta da cozinha, olhou, e aí a filha dela deve ter questionado, né? E ela falou assim, tipo assim, ela, né? E aí o homem pegou e falou assim, a senhora tava com um problema nesse dedo, né? Aí ela, moço, tô assim, tanta dor, tô sentindo tanta dor nesse dedo, não aguento mais. Aí ele falou assim, amanhã de manhã o seu dedo vai estar curado. E a sua filha, a senhora se preocupa muito com ela, né? Mas não se preocupe. Ela vai ter um bom casamento e vai viver muito bem com o marido, com a família. E a sua outra filha também. A senhora vai ter uma vida muito tranquila daqui por diante. E aí ela disse que ele pegou e falou assim, agora eu vou, tá? Tchau, e foi. E aí ela, tchau, moça. Aí quando ele saiu, um perfume invadiu todo o ambiente. Aí a filha dela chegou na cozinha e falou assim, mãe, não era um mendigo? Era, mas que perfume é esse? Ela, não sei. Ele saiu daqui, o perfume ficou. Sim. E aí ela foi lá fora, porque ela foi falar alguma coisa, foi ver alguma coisa para onde ele estava indo, e quando ela chegou lá, ele não estava mais. E era um caminho, assim, na porta da casa dela, tinha um caminho para cá e um caminho para cá reto. Então ele só poderia ter ido um para um lado, um para o outro. E não tinha saída nesses caminhos. Ele tinha que andar muito para poder sair. Então ele sumiu. E aí ela, no dia seguinte, o dedo dela estava seco, curado. Já não sentia mais nada. E a filha dela é casada, muito bem casada até hoje. Tem a família dela e a outra filha também está bem. E ela também está bem. Então, eu falo dessa pessoa por um motivo. Eu conheço ela desde que eu era criança, desde os meus 11 anos.
quando isso aconteceu com ela, eu devia ter uns 20 e poucos anos, né? E eu tenho esse testemunho dela guardado no meu coração, porque realmente essa mulher era assim mesmo. Eu chegava na casa dela, ela servia tudo que ela tinha. Ela não ficava, né, como algumas pessoas fazem, que vão lá, esconde o que é de melhor e dá só o resto, ou dá qualquer coisa. Isso mostra que vale a pena você fazer o bem, sem olhar a quem. Quando você faz, você pode estar fazendo pelo Senhor. Então eu acredito que ali pode ter sido uma teofania de Jesus vindo ali para ver, para experimentar o coração daquela mulher, porque a palavra de Deus diz assim: vos provei no deserto para saber o que havia nos vossos corações, né? Tá lá, depois a gente vai ler esse versículo e eu vou deixar aí na descrição. Então há sempre uma prova no deserto, tá? Então, desculpa hoje eu ter me alongado, porque seria as considerações finais do Gabriel, mas eu não podia deixar de contar esse testemunho meu. Tá ótimo. Tá bom? Então eu vou dividir o vídeo aí, né? Talvez eu divida até em 3. Né? Então vamos lá, vamos falar agora sobre Então, Vamos falar sobre o gente, quê? beijo. Beijo. E agora, depois vai Valeu, ser 19, né? E aí vocês vão lá ver. Deixa o like, se inscreve no canal. Isso, gente. E ativa o sininho. Compartilha, tá? Compartilha Fala do também. nosso canal para as pessoas. E porque a gente está aqui estudando juntos, E comenta né? pra gente conversar Isso com que eu ia vocês no falar. próximo Se vocês têm alguma dúvida, se vocês discordam, se vocês têm outra ideia, comentem. Aí, gente. Um beijo, Valeu, tchau. beijo, valeu, Tchau, tchau. tchau.